Só gostaria de apresentar, primeiro, o Venerável Tenzin Punsa. A maioria de vocês conhecem e bastante, mas é um prazer, uma honra de ter a Venerável Punsa com a gente. Ela é uma das alunas mais antigas de Lama Zopa Rinpoche, estudo Dharma desde 1991, e é a tradutora de vários, assim, todos esses livros de oração, todas essas preces, todas essas sadhanas, muito bem dessa pessoa, junto com outras pessoas, a Terezinha, mas muita coisa foi a Kunsa que fez. E, como se diz, muito corajosamente é intérprete de Lama Zopa Rinpoche simultaneamente. Isso é uma... Isso é para muito tarefa difícil. Para muito poucos, né? Foi diretora do Centro Shivalya, trouxe, né? Tem um pouco que ela pode falar, traduziu o livro que a gente tem, tá nos nossos planos da gente conseguir publicar esse livro esse ano, a gente conseguir levar para uma editora, que é o livro A Liberação na Palma da Sua Mão, de Pabon Rinpoche, e outros livros, né, do Rinpoche, transformando problemas em felicidade, seja seu próprio terapeuta, de Lama Yeshe. Então, a gente pode perceber de onde vem tanto conhecimento, né? E ajudou bastante, participou da vinda da Sua Santidade Dalai Lama para o Brasil. Foi SPC do Shivalya também, curadora do programa espiritual. Mas acho que agora a gente pode ouvir diretamente dela a sua experiência, o que ela pode falar para a gente em relação a retiros. Obrigada. Obrigada a você, Nandro. Bom, eu espero que eu possa contribuir para ajudar vocês a se animarem a fazer retiros em qualquer situação. E, antes disso, vamos só fazer um minutinho de silêncio, observarmos a nossa mente e colocarmos todos em sintonia uns com os outros para estarmos unidos no mesmo motivação, no mesmo espaço. E pedir as bênçãos de Rinpoche para que ele me use como instrumento de motivar vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Eu já fiz vários retiros nesses meus 30 anos de Dharma. Então, eu posso falar desde situação de você estar em casa e ter que falar, até um retiro em que você está isolado e não vê ninguém durante o seu retiro, pelo período que você está em retiro. Eu fiquei 1 mês nessa situação, para mim foi maravilhoso. Muita gente pergunta, como é que você aguentou ficar 1 mês sozinha, sem ver ninguém? Mas o que acontece com a nossa mente no retiro é tão importante e gratificante que você sai feliz. Principalmente hoje que eu digo é hoje em dia. Quem assistiu às palestras aqui viu o Geshe-la falar como nesse mundo tumultuado que nós vivemos hoje, com incertezas, inseguranças, é muito importante dar uma centrada, parar para observar a nós mesmos, né? Lama Yeshe falava, estudar o budismo é estudar a nós mesmos, né? E para estudar o budismo, precisamos de 2 qualidades básicas. Uma é, de tempos em tempos, retirar-se da sociedade. Pode ser por algumas horas, pode ser alguns dias,
alguns meses ou alguns anos, né? Mas a retirada é importante para você olhar para dentro. E depois, a segunda qualidade necessária é o que a experiência que você teve durante esses momentos, você incorpora e traga para a sua vida cotidiana, não deixa isso se perder, né? Porque praticar o Dharma é integrá-lo em todas as áreas de nossas vidas. E quando nós estamos em retiro, é um ambiente protegido, onde tudo está acertado para que você possa fazer isso com tranquilidade, né? No caso, por exemplo, do retiro que eu fiz, isolada, fui num centro de retiro com todas as qualidades, mas não é necessário estar assim para você fazer essa retirada da sociedade e olhar a sua própria mente, né? Porque no retiro você não tem as pessoas para você interagir, você não é cobrado pela família, você tem espaço para olhar a sua mente, né? Você tem espaço e oportunidade para desenvolver atenção a tudo que você faz. Só isso, se nós estivermos atentos ao que estamos fazendo, a gente vê na hora o que precisa ser mudado. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos habituar a observar a nós mesmos. E no retiro, isso é possível. Se você se perde na agitação do cotidiano, nas cobranças de todos os setores da vida, você não tem tempo para se observar tanto, né? Então, é necessário fazer esses retiros, né? Muita gente acha difícil, não, mas praticar na cidade, com trabalho, família, é muito difícil. Tem muita distração, está todo mundo agitado. Mas essa experiência que a gente adquire nos ajuda, por exemplo, quando enfrentamos... Eu estou aqui primeiro falando dos benefícios do retiro, antes de entrar na segunda parte, ok? Então, quando enfrentamos problemas na nossa vida, sem uma base de Dharma, sem uma base de conhecermos os nossos pensamentos e a nossa mente, a gente fica confuso e a gente acaba adotando métodos errados que nos levam a arrependimentos ou criar mais problemas em algumas situações. Já quando nós temos um entendimento maior do Dharma, você entende que o que está acontecendo é devido ao karma, você entende que a impermanência está em atuação e aquilo vai mudar, depende de você lidar com a situação de forma adequada. Então, é muito mais fácil a vida quando se tem essas habilidades que a gente adquire em retiro, né? Ganhar só conhecimento, estudar, 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 e saber discutir com qualquer pessoa muito conhecida do Dharma, não muda nada. Até hoje nada mudou, continuamos os mesmos. Ainda temos raiva, ainda temos inveja, ciúme. E apesar de a gente estar cansado de ouvir os ensinamentos sobre o perfeito renascimento humano, sobre a impermanência e a morte, sobre quais são as ações positivas e negativas, o que devemos adotar e abandonar, isso fica só em palavras, fica só em conhecimento. Nada mudou, porque nós não tivemos a experiência do ensinamento do Buda. Então, nós precisamos deixar que a vida vá passando e adotar a atitude do autoconhecimento, de olharmos para dentro, de conhecer como a nossa mente pensa e age em toda situação, né? E por isso que o retiro é tão importante. E quando a gente faz o retiro, uma outra coisa que é importante é a qualidade do que estamos fazendo. E não fazer uma maratona. Eu já fiz tantos mantras, ou eu já fiz tantas prosternações, eu já fiz tantas meditações. Não.
qual é a qualidade dessas práticas que você fez. Houve alguma mudança? Te tocou de alguma forma? Né? Você sentiu que você está mais pacificado, a sua mente está mais tranquilo? Né? Por exemplo, você fazendo um retiro de raiva, sobre a raiva, refletindo sobre a raiva, você pode chegar a conhecer o momento em que a raiva começa a se desenvolver, que é um pequeno desconforto, uma irritabilidadezinha. Se você conhece a forma que isso se desenvolve, a explosão da raiva, você consegue cessar e suspender, e deixar de sentir raiva. Mas você precisa conhecer como funciona em você. E aí, quando começar a dar aquele primeiro desconforto, aquela primeira irritabilidadezinha pequena, você já sabe, vamos parar por aqui. Isso a gente só consegue olhando para dentro. E isso, melhor forma, mais rápida de conseguirmos isso, é em retiro, né? Se a gente se propõe a fazer alguma coisa e saímos com a mesma mentalidade que nós entramos, não progredimos nada, né? Então, é importante ter uma motivação boa. Outra coisa importante a observar é o ego, porque toda a prática budista que a gente faz para diminuir o ego, e não para aumentá-lo. Então, se você sentir qualquer mudança, tipo assim, eu estou ficando orgulhosa da minha prática, reveja a sua motivação, ajuste a si mesmo, porque durante o retiro o ego vai utilizar todos os mecanismos ardilosos para te convencer a continuar na mesma, porque ele está bem naquela mesma, é ele que manda. Então, devemos estar atento que quando surgirem certas coisas, isso é a manifestação do ego querendo nos desviar do nosso propósito, né? E aqui no nosso mundo cotidiano, a aplicação dos ensinamentos budistas, de certa forma, é mais importante do que a meta final. Porque a meta final, a iluminação, depende desses passos iniciais, da aplicação desses ensinamentos em sua vida hoje. E isso é mais importante por causa disso. Só fazendo essas coisas, como o próprio Lamrim diz, é o caminho gradual, não vai ser da noite para o dia. Você tem que treinar a sua mente, assim como um atleta olímpico treina o seu corpo para vencer e a sua mente para se controlar, né? Então, temos que fazer isso. Então, para ser um praticante estável e firme, você deve ser paciente e diligente. Porque sem essas duas qualidades básicas, é difícil ser um praticante. Se você não tiver paciência, eu vi um exemplo, não me lembro onde, eu acho que foi até no Dharma. Se você tiver um botão de rosa e tiver paciência para ver a flor e ficar cutucando, você vai desfolhar aquele botão todo e a rosa jamais surgirá. Né? Então, temos que ser pacientes, sabendo. Isso é parte do caminho. Nunca pense, eu não estou no caminho porque eu não estou vendo nada. Tudo que a gente faz na prática do Dharma, com uma motivação boa e com diligência e paciência, é parte do caminho. Né? Diligência e paciência são testados exatamente quando a gente enfrenta essas dificuldades na prática. Eu estou com preguiça hoje, eu não estou querendo, etc. e tal. Você deve aplicar a diligência e a paciência e saber que aquilo é parte e que o ego está te querendo afastar um pouquinho daquilo, né? Outra coisa contraproducente também é você pensar que você precisa alcançar realizações. Isso só cria tensão e estresse.
sabe? Eu vou fazer essa meditação e eu tenho que ter... Vou fazer 3 dias de retiro e quando eu sair eu tenho que estar muito melhor. Não é assim. Você vai ter gradativamente a melhora. E essa expectativa pode criar uma barreira, exatamente para que essas realizações venham. E simplesmente lembre, essas expectativas são produzidas pelo ego, para que você se frustre e volte à sua vidinha comum, onde ele manda, né? Então, temos que ficar muito tranquilos, relaxados e fazer a nossa prática. Lembre sempre, é o ego que cobra realizações. Nenhum texto de Dharma, Buda jamais disse que você tem que se cobrar realizações. Todos os textos, Buda, todos os mestres falam, você tem que praticar. E o resto vem. Né? Então, aqui isso é a base, uma pincelada para que a gente entenda a importância de fazer um retiro. Tá? Então, depois que nós entendemos que só fazendo uma meditação mais programada, mais organizada, ou um retiro, né, é que nós vamos conseguir obter essa transformação da nossa mente, né? Obtermos essas realizações, saber realmente que a nossa vida humana é preciosa e não ser uma frase de um lama ou uma frase de um livro. Você tem que meditar para entender a raridade desse precioso corpo humano e mente humana que nós temos. E isso é importante. Então, o segundo passo. O que é melhor, retiro em grupo ou retiro solitário? Tá? Então, para quem nunca fez um retiro, é melhor começar com retiro em grupo. Porque no retiro em grupo, nós temos apoio e nós temos aprendizado. Um fato, a disciplina. No retiro em grupo, um motiva o outro. Vamos lá, está na hora da sessão. Então, isso nos ajuda. Ai, estou com preguiça. Não, vamos lá. Está todo mundo, você se motiva aí. Você vai sem vontade, mas chega lá, acaba fazendo a prática bem. Então, a disciplina fica mais fácil quando estamos em grupo. Tem uma diretriz, tantas horas é aquela prática, o sino às vezes toca para te lembrar, então é muito mais fácil. Se você tiver dúvidas também, você tem a quem perguntar. Você pode trocar ideias com colegas, ou você pode trocar ideias e fazer perguntas a quem estiver dirigindo o retiro. Então, as dúvidas são mais fáceis de você esclarecer em retiro. Né? E o esforço é outro ponto. No esforço, em grupo, é mais fácil você buscar o equilíbrio entre estar muito relaxado e não se esforçar, ou se esforçar demais. Você meio que segue o que o grupo está fazendo. Então, o esforço também, nesse ponto, não exige tanto de você. Então, para quem nunca fez retiro, ou quer aprender melhor como se comporta durante as sessões, é melhor começar em grupo, porque todas essas coisas vão ficar claras para que vocês possam organizar seu próprio retiro. Né? Esse grupo não precisa ser um grupo enorme, com o mestre dirigindo, pode ser poucos colegas reunidos e meditando junto. Isso aí tanto faz, mas alguém pelo menos tem que ter um pouco de experiência para ajudar os outros. Né? E o retiro solitário? No retiro solitário, tudo é mais... exige um pouquinho mais. Né? A disciplina sozinha é mais difícil.
porque nós temos a tendência de, às vezes, já achar entediante fazer 4 sessões, e às vezes nós estamos com preguiça, às vezes nós estamos com sono. Então, essa disciplina de ir no horário, você tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas depois de muito pouco tempo, de você ter aquela disciplina, tipo, vou fazer retiro todo dia, em casa mesmo, de manhã e de noite, 2 sessões por dia. Então, você tem que se disciplinar a estar de manhã no tal horário e estar de noite no tal horário. Ninguém vai mandar você nem tocar um sininho para você ir. Então, aqui a disciplina você tem um pouco mais de esforço, mas depois que começa a prática, ela vai revelando o seu potencial dentro da nossa mente. E aí a gente começa a ficar fascinado com o que está acontecendo e não quer perder a sessão. Às vezes você tem até um compromisso e fala, não, prefiro ficar em casa e fazer minha sessão. Mas eu não estou falando que você tem que deixar de alguns compromissos, mas a fascinação e como a prática nos cativa com o tempo é muito importante, né? Então, como o exemplo que eu dei de arrancar a flor do botão, a gente tem que todo dia regar a nossa mente como a gente rega um botão. A gente tem que ter paciência, tem que ter atenção, observar o que ocorre e, eventualmente, o botão começa a se abrir aos poucos. E cada fase da abertura desse botão é belo em si, traz algo novo, né? Depois que ele está completamente desabrochado, a beleza começa a deteriorar. Então, aproveite todo esse caminho do desabrochar da prática, que cada conquista nos faz muito bem, né? Dúvidas? No retiro, a gente não tem, solitário, nós não temos a quem perguntar, né? Então, nós temos que aprender bem antes de iniciar, estudar bem o tema do retiro, ler comentários e se preparar bem para o retiro antes de iniciar. Se não for um retiro fechado, você pode fazer alguma pergunta para alguma pessoa de sua confiança, um colega de Dharma mais experiente, ou do mesmo nível, que possa discutir com você, mas no retiro individual você não tem a quem perguntar, então você tem que, antes de começar, se preparar bem. O esforço. O esforço também depende mais, não passar tanto tempo, não passar tempo suficiente, aliás, fazendo a prática, tipo, encurta o oferecimento, encurta o número de mantos, sabe? Você acaba diminuir assim, ou se esforçar demais, que pode trazer problemas de desequilíbrios das energias sutis do corpo. Então, tem que fazer tudo no meio termo, no caminho do meio, com tranquilidade, não é? O ritmo você que controla. Então, nesse ponto é bom, porque se você tiver fazer uma meditação que quer parar mais tempo num certo ponto, você pode, porque não tem ninguém dirigindo para você ir para o próximo passo. Você demora em cada estágio o tempo que você precisar, né? E nisso o retiro solitário é muito bom. Um dia você pode demorar mais numa coisa, outro dia você pode demorar mais em outra, e vai fazendo assim. Por exemplo, só para citar um exemplo, se você está fazendo retiro, esteja chegando nos 4 pensamentos incomensuráveis, num dia você pode refletir num desses pensamentos incomensuráveis, que todos os seres sejam felizes e têm as causas da felicidade. Você pode passar mais tempo nesse. No outro dia, você pode passar mais tempo
que todos os seres fiquem livres do sofrimento e das causas de sofrimento, e passar pelos outros 3 mais rápido. Você está sozinho em retiro. Você escolhe o ritmo. E vai ter tempo de passar por cada tópico no seu próprio ritmo, né? Outro ponto é a atenção. No retiro, sua atenção pode estar sempre presente. No dia a dia, ou retiro em grupo, esse poder se dissipa, porque no retiro em grupo você conversa com as pessoas, no dia a dia você também se dissipa com os outros. Quando você está num retiro solitário, essa tensão não se dissipa. Então, isso é muito importante. Tá? Agora, ela pode ser treinada em casa, caso você faça pequenas sessões diárias, e isso também vem acontecer. Mas é mais fácil quando você está isolado um pouco. Ok, vamos ver então a atitude e a motivação. Entenda bem e reflita bem na sua motivação para fazer o retiro. Por que eu quero fazer esse retiro? Eu sou uma pessoa que tenho muito ciúme e eu quero amansar esse ciúme meu, eu quero ser mais tranquilo, sem ficar tanto levado pelo esse meu ciúme. Então, através de prática, eu vou acalmar minha mente, entender como que essa energia do ciúme, da raiva, da inveja, o que for, funciona dentro de mim. Eu quero fazer retiro porque eu recebi uma iniciação e eu quero fazer a acumulação do mantra daquela deidade. Eu quero fazer retiro por esse motivo ou aquele outro. Entenda, converse consigo mesmo para entender o porquê que você quer fazer o retiro. Sabe? Porque isso vai ser importante quando você desanimar dentro do retiro. Você volta à sua motivação do porquê que você começou aquilo. Aí você pode elaborar e ver, eu estou conseguindo, eu estou tendo dificuldades, sabe? Mas quando você volta para a sua motivação, o que te motivou a entrar em retiro, isso impede a resistência para não fazer a prática, impede a preguiça, ou a sensação de fazer só porque tem obrigação. Tudo isso acontece às vezes, com todo mundo. Mas quando você volta do seu motivo inicial e por que é tão importante para você, isso estimula a sua mente. E aí a mente fica mais cooperativa. A mente, então, faz a prática com mais entusiasmo, volta a fazer a prática. Então, no retiro individual, principalmente, muitas vezes a gente tem que parar, observar o que está acontecendo para ajustar o rumo e voltar a botar na direção certa. Por exemplo, quando você está vendo um filme, lendo um livro, fazendo qualquer coisa que prende a sua atenção, você quer ficar observando aquilo ou lendo aquilo, porque aquilo é fascinante, está te agradando, está te prendendo ali a sua atenção. O problema, num caso assim, que a sua atenção está voltada, porque você gosta, seria alguém querer te tirar de lá. Não, depois você vê esse filme, vamos embora. Não, o filme está bom, quero ver até o fim. Essa sensação pode ser desenvolvida com a prática. Evidentemente, não numa linha linear para sempre. Até que alcancemos estágios mais elevados, essas flutuações vão ocorrer. Um dia bem, outro dia mais difícil, um dia bem, outro dia mais difícil. Entendeu? Aí, quando a gente estimula e continua na prática, nossa mente acaba ficando mais leve, mais simples e mais clara. Porque a nossa mente é confusa, porque você coloca muita coisa ali. E tudo é muito complexo. Quando você está com a mente mais leve, tudo fica mais clara e você enxerga melhor qual é o rumo a tomar, qual é a ação a fazer, o que devemos praticar, né?
Outra coisa, temos que ser gentis, né? Tudo isso aí, tudo bem, cultive a sua atenção, volte à prática, mas seja gentil consigo mesmo, né? Não seja, não, você tem que fazer, não fique te cobrando, não, você tem que fazer a prática o melhor possível, mas você não tem que ir além da sua possibilidade. Isso é algo que você vai conquistar a cada vez que você continuar fazendo o retiro. E lembrar sempre que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, está afetando os outros. Mesmo quando a gente está em retiro, por que a gente diz que os grandes seres que ficam em retiro beneficiam a humanidade? Porque a mente dele, as qualidades que são adquiridas ou praticadas no retiro, afeta todo o universo. Então, procure cultivar a energia, o bom humor e apreciar as condições e a oportunidade de fazer o retiro. Motive a sua mente, estimule a sua mente, né? Outra coisa é o silêncio. Quando a gente mantém o silêncio, você levanta da sua meditação ou da sua prática e tudo que veio à mente durante a prática continua sendo elaborado, porque você está em silêncio. Agora, se você não guarda o silêncio e sai e procura conversar com alguém, você não volta para observar aquilo que surgiu durante a sua prática. Então, é importante procurar manter o silêncio, mesmo quando estiver em grupo, é importantíssimo, porque é o silêncio que vai te dar a continuidade do que veio à tona durante a prática ou a meditação. Tá? Então, procure, não que você tenha que ficar 24 horas em silêncio, né? Lama Zopa, quando tem o retiro, ele tem horários em que pode se falar e horários em que não. E nesses horários em que pode falar, tem grupos de debate com monjas, para poder esclarecer dúvidas e tudo mais. Mas, fora disso, silêncio, né? E aí, você ficando em silêncio, você pode estar andando, comendo, passeando, vendo o céu, que esses questionamentos e esses insights continuam na sua mente. Se a gente pensar que retiro é só o que acontece durante a sessão, a gente não compreendeu bem o que é praticar o Dharma. Praticar o Dharma não tem que ter sempre a continuidade. O que acontece na prática segue com o que acontece lá fora, segue com meus pensamentos. Elaboro hoje, elaboro amanhã, quando for, né? Então, isso, treinar a sua mente com gentileza é muito importante. Esteja presente, envolvido com a prática e dedicando-se o melhor possível. Pronto, isso basta. Tá? Então, agora vamos entrar no retiro em si. Como é que você pode organizar um retiro? E aqui também tem vários tópicos. Primeiro, o ambiente. Obviamente, vai depender se o seu retiro é em grupo ou solitário, mas aqui eu vou falar do ambiente ideal, né? Um ambiente, um local tranquilo e seguro. Seguro quanto a ataques de bichos ou ataques de seres humanos. E tranquilo, sem muito barulho, né? Uma boa luminosidade, para que você não caia muito no sono e no torpor, e possa ler a sadhana com clareza, evitar os barulhos e distrações, procure um assento confortável, que pode ser uma almofada no chão, uma poltrona, uma cadeira, o que te deixar confortável. As roupas também confortáveis, se for um retiro solitário, que tenha acesso à comida, aonde que você vai comer e beber. O ambiente onde você está tendo retiro não deve ser nem muito quente, nem muito frio, porque os dois atrapalham a meditação, né? Se a sua família, se a sua esposa, se seus pais
não aprovam o seu envolvimento com o budismo ou se sentem desconfortáveis que você fazer uma prática em casa, escolha um outro lugar. Tá? Que aí eles podem... A insatisfação deles pode afetar a sua prática em meditação. Né? Então, porque você precisa de espaço para identificar como você pensa e poder transformar isso. E se tiver pessoas ao redor com pensamentos que podem confundir, isso pode te atrapalhar você fazer uma identificação correta. E antes de entrar no retiro, dependendo do tempo que você for ficar, acerte todas as suas finanças para durante o retiro não ficar preocupado. Eu não paguei o aluguel, conta de luz esqueci que vence, ou isso ou aquilo. Então, vê todas as finanças e vai com tranquilidade. O tema. Bom, quando você vai fazer o retiro, você tem aquele porquê que eu vou fazer retiro, mas também vou fazer um retiro sobre o quê, né? Então, pode ser um retiro de deidade, onde você vai fazer a prática de determinada deidade e recitar os mantras. Pode ser um retiro de Lamrim, onde você vai fazer as meditações sobre os temas de Lamrim. Tá? Mais tarde eu falo um pouquinho sobre isso. Pode ser um retiro para fazer o Nondro, as práticas preliminares para fazer retiro de 3 anos, mas aqui você tem que ter instruções do seu lama e é mais complexo. Ou pode ser um retiro de Shiné, de Shamatha, da tranquilidade mental, da quietude mental. Pode ser um desses retiros. Ou pode combinar a Shamatha antes de uma outra prática, ou dentro da prática da deidade, você faz Shamatha em vários momentos. Mas na meditação analítica você também tem, mas você pode dedicar algumas sessões para isso e definir. Escolha o que você vai fazer de sessão. Tá? Defina os detalhes, qual o melhor horário ou horários, se você for fazer mais de uma sessão por dia. Quantas sessões que eu vou fazer por dia. Se você for fazer uma sessão, uma prática, um retiro de Lamrim, dentro do possível, procure imaginar em quantas sessões que eu vou ficar em um tema só. Vai ser uma sessão por dia? Vai ser uma semana por tema? Veja o que funciona para você. Né? Eu tive uma amiga que fez um retiro de 3 anos sobre Lamrim. E ela fez do método mais prático para ela. Ela fazia o Lamrim inteiro, depois voltava de novo nos temas, mas do jeito dela. A Lama Zopa, para mim, uma vez falou, você medite 1 mês sobre esse assunto, 1 mês sobre esse assunto, outro assunto, e depois você pode escolher o tema como você quiser. Então, não existe uma forma única, tá? Se você tiver a possibilidade de ter a orientação do Lama, isso é muito bom, sabe? Mas se não for possível, ou se demorar a conseguir uma orientação, não deixe de fazer o retiro só por causa disso. Troque uma ideia com a Nandro, comigo, ou com alguém que você tenha acesso para poder decidir o seu retiro. Né? Mas se tiver a orientação de um lama, é maravilhoso, muito melhor. A duração de cada sessão também, eu fazia 1 hora por sessão, cada sessão 1 hora e meia, 2, você pode definir, ou pode deixar em aberto, depende de você. A duração do retiro vai ser
1 ou 2 sessões por dia durante 3 meses, sei lá. Vai ser, eu vou tirar um fim de semana e vou num lugar e fazer esse retiro. Eu vou aproveitar o feriado, como é que chama? Alongado, esticado, longo, prolongado, não lembro como é que chama. E aproveitar aquele feriadão e fazer um retiro. Então, o tempo do retiro você estipula mais ou menos na sua mente. Se você for organizado, mais ou menos decide o que você vai fazer. Todos os dias, 4 vezes a mesma sessão, 2 vezes a sessão, e vou aproveitar para ler sobre o assunto, aprender mais. Então, isso é importante. Quando eu fiz um retiro de uma deidade bem complexa, eu fazia as sessões e, nos intervalos, eu lia os comentários para, quando eu fosse fazer a próxima sessão, fazer melhor, entender melhor o que eu estava fazendo. Tá? E, quando você estiver fazendo um retiro, celular, internet, jornais, TV, não devem estar presentes, a não ser que seja absolutamente essencial, e assim, no mínimo possível. Sabe? Se a sua família fala, você vai, mas 1 vez por dia você tem que dar notícia, então você leva o celular e 1 vez por dia você dá notícia. Mas faça uma coisa assim, o mínimo possível, porque essas distrações te desviam do propósito do seu retiro. Né? Outra coisa, antes de entrar no retiro, obtenha todas as informações e consiga todos os materiais que você vai precisar antes de entrar no retiro. Por exemplo, se você vai fazer a sadhana de uma deidade, estude bem a sadhana. Estude bem como é que é gerar a deidade. Estude bem a visualização da deidade. Procure uma imagem da deidade que realmente converse com você. Que você se sinta que você pode ficar olhando aquela imagem e se inspirar. E sempre lembrando que os retiros de deidade, a deidade está sempre inseparável de nosso guru. Então, estude bastante a sadhana e tudo que você tiver acesso sobre a deidade. Uma sadhana de Tara, por exemplo. Quem é Tara? Qual é a origem do Tantra de Tara? Quais os benefícios de praticar a sadhana de Tara? Tara liberta dos 8 medos. Quais são esses 8 medos? Então, procure informações ou leve esses textos para te ajudar durante o tempo que você estiver em retiro. Tá? Lanrim, mesma coisa. Estude o texto, arranje um bom texto e comentários e prepare os tópicos do Lamrim. Normalmente, os textos já têm os tópicos, mas se você vai estudar, fazer um retiro sobre um ponto específico do Lamrim, estuda vários textos diferentes sobre aquele mesmo tema, que isso vai te enriquecer. Ou leve, e nos intervalos, leve um principal e no intervalo leia os outros para te dar mais insights sobre o que você estiver meditando, o tema de sua meditação. E os materiais se você precisa de sadhana, livros, comentários, se vai precisar de tigela, vela, incenso, sempre lembrando, basta ter uma vela. A imagem da deidade, você já pode fazer o retiro. Só não faça de botar a imagem ali, acender a vela, sentar e fazer... Não. Você tem que, ao acender a vela, você saber que você está oferecendo aquela luz, não é a parafina que a gente oferece, é a luz que represente a nossa mente na sua qualidade inata, sua natureza búdica. É isso que se oferece à deidade. Então, faça um bom oferecimento. Ou, se você puder, arrume um altar completo. Tá? O que for possível. Né?
O mala, não esquecer do mala, que é importante se você for recitar, e mesmo se for um retiro de Lamrim, você pode querer recitar alguns mantras também, sempre é importante levar o mala. No retiro surgem muitas coisas boas, mas surgem muitas frustrações também. E às vezes a gente fica frustrado, cansado, agitado e acha que não cabe mais nada na mente. Nossa, minha cabeça está cheia de tanta coisa que eu estou pensando. Isso é normal. Tem sempre um tempo, um momento em que a gente fica, tipo assim, o nosso corpo fica cheio, né? Que é resultado de uma confusão e estresse que você precisa mudar. E antes da mudança da atitude, você sente essa pressão. Então, isso é normal, você deve relaxar, aceitar que isso faz parte do processo e faça suas práticas durante aquele dia, ou 1 ou 2 dias, sem botar tanta energia para tipo o copo esvaziar um pouquinho, para você ficar mais relaxado. Peça bênçãos ao seu lama, peça bênçãos ao guru. E, se preciso, faça um ajuste. Faça assim, não deixe de meditar um dia, mas fala, hoje eu vou fazer só uma sessão ou 2, em vez de 4. Ou vou fazer só uma. E o resto do tempo, passe fazendo coisas relacionadas à leitura. Por exemplo, no retiro de Tara, estude sobre a origem de Tara, estude a visualização, faça uma longa caminhada contemplando as dificuldades que elas surgiram, que elas são normais. Faça algo para que você relaxe. Aí volte para a sua prática novamente. Tá? Agora aqui, eu estou quase acabando. O exemplo de como fazer retiros em casa. Quem mora sozinho é fácil, né? Porque você pode isolar um espaço, construir o seu altar ali e proteger aquele ambiente. Quando a gente está em retiro, a gente não deve ter pessoas estranhas ao retiro observando o nosso altar, por exemplo. E isso não é nenhum tabu nem superstição. É para que a energia ou os pensamentos daquela pessoa não se misturem com a sua prática. Se está só os seus pensamentos e o altar, a deidade, com a sua energia, fica mais fácil. Então, quando eu fiz retiro em casa, eu trabalhava, tinha que sair todo dia para o trabalho, mas eu queria fazer a acumulação de mantra em retiro, aspas, né? Então, eu isolei meu espaço no meu quarto, fazia uma sessão de manhã, ia para o trabalho, voltava de noite, voltava para o retiro até dormir no dia seguinte, acordava, fazia a sessão, só saía do retiro durante o período que eu tinha que estar trabalhando. E tinha uma faxineira que ia lá em casa e eu avisei, olha, meu quarto vai estar fechado, você não precisa limpar, porque eu estou fazendo uma prática budista em retiro, e eu botava uma faixa, favor não entrar, além de fechar a porta, eu não trancava, mas botava uma faixa para que ela lembrasse que aquele dia eu estava em retiro. E ela sempre lembrou. Então, você pode fazer isso, ou se não tem ninguém que entre na sua casa, fica mais fácil ainda. Mas preserve aquele seu lugar o máximo possível só para a sua prática, que quando você chega e senta, a energia já começa a ajudar você a fazer a prática, né? Se você senta aqui hoje e amanhã você senta aqui para comer, as coisas começam a embolar um pouquinho, né? Com a família já é mais difícil, mas também é possível. Com a família, se a família não aprovar, você realmente tem que buscar alguma outra alternativa para você fazer retiro, que a família não vai aceitar. Ou um horário que a família nem saiba que você está fazendo retiro. Acorde bem cedinho, põe seu altar, acenda a luz e faça a sua sessão.
né? Agora, se a família está lá e apoia a sua prática, você inclui eles mentalmente, eles estão no meu retiro, apesar de não estar na sua prática. Ou seja, se algum deles entrar no seu quarto e ver seu altar, não vai perturbar a sua prática. E combine com eles horário. Olha, eu vou fazer essa prática nesse horário, naquele horário, e nesse horário eu não quero ser interrompido para poder fazer minha prática. Ou escolhe um horário em que as crianças estão na escola, por exemplo, o marido já foi trabalhar, ou ou a mulher já foi trabalhar, sabe? Evite escolher uma hora em que normalmente o cônjuge ou os filhos estão vindo para você para você viu minha mochila, você viu isso e aquilo. Evite esses horários assim mais tensos, né? Uma amiga minha no Rio, ela tinha um altar que era daqueles tipo de altar japonês, que tem um armáriozinho que você abre, aí ela botava os oferecimentos, tudo ali, e fechava o altar quando ela não estava em retiro. E a família toda ficava dentro de casa e ela conseguia. Então, em família é possível, mas cada um organize da forma melhor possível. Tá? Converse com a família, escolha um horário que não vai funcionar, ou escolha um dia. Fala, olha, domingo ou sábado ou terça-feira eu vou estar em retiro. Nesse dia não contem comigo, eu vou me fechar no quarto e vou fazer retiro. Tudo depende do que a sua família aceite. O importante é não entrar de choque, combinar e cumprir aquele horário, aquelas determinações. Uma amiga minha fez um retiro na Cidade do México, de Lanrim, de 3 anos. Ela morava sozinha, fez o retiro e só saía de manhã, bem cedinho, no primeiro horário, para ir no supermercado quando precisava ou na farmácia. Fora disso, ela não saiu de casa. Então, é possível a gente organizar dentro das nossas possibilidades. Qualquer forma de retiro é possível. E você pode, além disso, fazer num sítio, né? De um amigo que cede, ou um sítio que você tenha. Você pode fazer até num trailer, estacionar o trailer em algum lugar e lá dentro montar o seu retiro, o seu altar e fazer seu retiro dentro do trailer. Há diversas formas. Quando a gente põe em meditação, para pensar as alternativas, a gente encontra. Eu já fiz retiro em pousada, onde eu ficava no quarto, só descia para as refeições. Entendeu? Então, há várias formas da gente começar. Evidentemente, a gente começa com as condições que são possíveis. Depois, a gente vai buscando as condições ideais, né? Há centros de Dharma que também oferecem espaço para retiros, e aí você pode tirar um dia, um tempo para fazer um retiro, ou em grupo ou individual, dentro do centro de Dharma, né? Aí você comece fazendo sempre a sua prática, dedicando bastante tempo para a sua motivação. Todo dia, antes de fazer a prática, reveja a sua motivação, estimule ela de alguma forma a mais, inclua alguma coisa a mais, né? Para gerar essa motivação, mais força, e também gerar a bodhicitta. Isso estimula a mente, aumenta a sua energia. E depois não tenha pressa. Se você estiver fazendo uma sadhana, vai no seu ritmo, sabendo que a sadhana é uma instrução de meditação, não é um texto de leitura. Nós temos que ir pausadamente, contemplando e meditando a cada passo, né? Se você pegar
um texto e ler a leitura, a descrição de Tara como uma descrição, isso não vai beneficiar tanto a sua mente quanto você realmente vê aquilo como uma instrução do que você deve visualizar à sua frente. Então, sempre lembrar que a sadhana é uma instrução de meditação, né? Pause nos tempos que se achar importante, contemple e medite. E depois recite as orações de dedicação e longa vida, se não tiver na sadhana. Sempre é bom recitar as orações de longa vida, aqui no caso dos nossos centros, para Sua Santidade o Dalai Lama, que é nosso mestre principal de todos os nós da linhagem, e Lama Zopa Rinpoche, que é nosso diretor espiritual e nosso mestre e guru pessoal de muitos de nós. Tá? Então, inclua isso, e se tiver alguma situação acontecendo, teve um terremoto, teve a Covid, teve uma chacina, inclui a dedicação pelos que estão sofrendo com aquela situação também. Inclua sempre nas suas dedicações as coisas do mundo externo. Integre a sua prática com o que está acontecendo lá fora. E o importante, levante-se alegre e siga o seu dia. Procure não levantar com enjoo, cansaço, preguiça e raiva, ou o que for, da sua meditação. Procure sempre gerar a alegria por ter feito aquela prática, sabe? A alegria de ter a oportunidade de fazer o retiro. E a alegria de estar transformando o seu pensamento. E levante-se com esse estado positivo, para que a próxima vez que você sentar em meditação para contemplar qualquer coisa, você esteja mais propício para que as coisas fluam e cresçam de forma positiva. Tá? Então, basicamente é isso, e depois do retiro, procure cultivar alguma prática diária, para não perder isso. Nem que seja só uma meditação, uma recitação de mantra, mas principalmente observar a mente em meditação e sempre quando você sair no cotidiano. Né? Eu costumava ir para o trabalho no ônibus, observando as pessoas e vendo o sofrimento do samsara, vendo a ignorância em ação. Então, todas as oportunidades a gente deve aproveitar como uma instrução, uma oportunidade que o Lama está colocando para que a gente pratique alguma coisa. Se você vê uma mãe com os filhos em dificuldade, é uma oportunidade de você praticar compaixão. Se você puder ajudar, tudo bem, mas se você não puder ajudar a situação que você está observando, pratique a compaixão. Pratique a consciência do sofrimento do samsara. Use todas as oportunidades. Veja como sua mente está reagindo às coisas que você enxerga no mundo. E vai mudando para que sua mente veja as coisas pela ótica do Dharma. Isso é praticar o Dharma, isso é integrar o Dharma à sua vida. E eu não sei, eu acho que eu gastei o tempo todo, né? Não sei se tem tempo para perguntas. O que você acha, Nando? Está sem microfone. Tem sim, tem sim. Tem sim? A gente só pode falar que quem, né, precisar sair, quem, né, não tiver tempo, pode estar totalmente à vontade. Mas acho que... E como é que você vai saber? Abrir o microfone de todos e cada um pede licença para falar? A Lene já fez uma pergunta no chat. A Lene. Ela perguntou: você pode falar sobre sua experiência com alimentação em retiro? Em retiro, mesmo hoje em dia eu sou vegetariana, mas mesmo quando eu não era vegetariana, em retiro eu observava a alimentação vegetariana, e em alguns retiros
até a alimentação especial. Se eu fizesse os preceitos, 8 preceitos Mahayana, que eu não sei se vocês conhecem, mas exige uma série de coisas, e entre eles é a alimentação, o que pode, o que não pode. Então, tirava alho, cebola, nabo, tinha algumas coisas que você não podia comer. Então, se o retiro que eu estava fazendo incluía isso, eu observava a alimentação necessária e exigida. Se não, era uma vegetariana, mesmo eu sendo carnívora lá fora, entendeu? Em retiro, eu sempre procurei ser vegetariana. Agora, se você estiver fazendo retiro em casa, aí, se a situação for muito complexa, porque você tem que fazer refeição para a família toda, você veja o que é possível. Bom, tem uma então, pergunta. quem quiser perguntar, ou pode levantar a mãozinha, que aí a gente vê, ou pode escrever no chat, que aí a gente... Acho que a Raíza fez uma pergunta aí, né? Porque eu não tenho mãozinha. Tá bom. Aí, Fábio, depois você fala, depois da Raíza. Quer falar antes? Pode falar. Tá. Não, rapidinho. Não, então, quando você mora com uma pessoa, ela, assim, ela te apoia, você pode convidar ela para uma sessão ou melhor não? Não entendi bem. Porque fica aquela cara assim, tipo, você fechar o quarto. Falando assim, quando você mora com uma pessoa, e no caso ela te apoia na prática e tal, pode convidar ela para uma sessão ou fica... Oi? Isso tudo faz cara feia de você não estar dando atenção para a pessoa e sim fazendo a prática, não é isso? Assim, por exemplo, minha mãe, ela gosta, e ela gosta de orar, essas coisas. Então, assim, eu sinto às vezes quando eu, tipo, me fecho no quarto, é como se eu estivesse meio que excluindo, entendeu? Ela. Pode convidar ou melhor não? Você tem que usar duas coisas. É a sua sensibilidade de filha, de conhecer bem a sua mãe, né? E outra, ter paciência para o momento certo. Eu, quando comecei a praticar o budismo, minha mãe não aceitava. Ela era católica, ministra da Eucaristia, e falava: budismo não é religião, é filosofia. E não diga para nenhuma da minha amiga que você é budista. No final, ela estava me apresentando como minha filha, ela é budista. Então, a gente tem que não impor, não forçar, mas sim convencer que aquilo não está fazendo bem e demonstrar que a nossa prática está nos transformando numa pessoa melhor. E aí é muito fácil ela aceitar, tá? Você não enche ela de... Você não entendeu. Mas eu vou agora fazer minha prática. Não, acho que você não entendeu. Ela quer saber se ela pode incluir a mãe dela na prática. Incluir? Fisicamente ou... Não, fisicamente. Pode, é só ela pedir para ela não te interromper. Tem que ver como funciona. O ideal é você fazer só com a sua mente. Mas se a situação que você tem é essa, e não tem como evitar uma situação melhor, comece assim. Às vezes, com o tempo, ela vai achar assim, entediante e vai deixar ser sozinha. Espero que ela goste. Mas não entra em choque. Principalmente não entra em choque com a família. Isso é importantíssimo. Pode deixá-la na sala, pode deixar que ela observe, mas só peça que ela fique quietinha para não te interromper. E se ela te interromper, na hora você não reclama, ou se você dá só um toque. Não entra em choque. Tá? Fábio? Sim, desmutei aqui, consegui. Primeiro, eu queria agradecer as veneráveis, né, por essa conversa, a equipe e a equipe do Shivalya e também as pessoas que estão assistindo. Tinha muito tempo, essa foi uma conversa muito gostosa, que eu já esperava por isso há muito tempo, e por não ter, né, antes da pandemia, acesso a centro,
e não ser tão divulgada assim Peraí, só um online. minutinho, Fábio, por favor. Acho que eu vou pedir para você falar um pouquinho botar o microfone mais alto, fazendo favor. Certo. Tá melhor agora? Eu estou usando... Tá agora muda, eu não tô te... Constante. Você está muda, Kunsa. Pronto, esquece. Vamos lá. Não, tá bom. Aí eu estava guardando muito tempo para uma conversa assim, porque vocês humanizaram o budismo, né? Nessas duas conversas que a gente teve até o momento. E às vezes a gente lê, né, a história do Buda e é uma história muito distante da nossa realidade hoje, né? E quando vocês falam sobre isso, na sociedade que a gente vive, ou seja, a gente partilha um pouco das mesmas experiências, o trabalho, a família, né? Isso torna muito possível. Opa, elas conseguiram mesmo tendo que trabalhar. Eu também tenho trabalho, eu também eu posso conseguir evoluir um pouco. Então, há muito tempo eu esperava por essa conversa. Muito obrigado mesmo, de coração. Muitas dúvidas eu já esclareci, mas eu fiquei com uma. Se a gente pudesse comparar um pouquinho, eu diria que eu penso com a cabeça para depois sentir no coração, né? Meu pensamento é muito teórico. Então, muitas vezes, principalmente pelas sadhanas Mahayana ou por alguns textos, eu me pego em questões assim que são irrelevantes, né? Assim, vamos supor, fazendo uma sadhana, eu me pego pensando, mas Chenezi, será que existe mesmo? O Buda eu sei que existiu. Então, questões muito práticas que me atrapalham. Eu gostaria de saber se a senhora poderia dar um conselho para mim e para outras pessoas que também pensam muito com a cabeça e que deixam o coração para sentir mais para frente. Tá. O que eu acho que quando a gente começa a estudar o budismo, primeiro de tudo, tem muitas coisas que a gente escuta que vai contra o que a gente acreditava como o que ocorre no mundo. E é difícil, às vezes, a gente integrar certos conceitos como verdadeiros para a gente, sabe? Então, o que eu fazia? O que eu sugero? Eu nunca joguei nada no lixo. Isso, nunca descartei nada, como não é verdadeiro, não é para mim, não acredito. Aquilo que era difícil entender, eu guardava, tipo assim, igual os americanos falam, guarda num arquivo para referências futuras. Eu botava num arquivo interno aqui para referências futuras. Quando aquele assunto depois viesse à tona por outra forma, eu podia rever aquele assunto. Tem algumas coisas que até hoje eu tenho certas dúvidas, e até os lamas, quando eles mesmos falam de forma diferente. Então, eu não me preocuparia muito com essa parte das coisas que você tem dificuldade. O próprio Buda disse, só aceite quando você acertar aquilo como verdadeiro. Mas ele também disse, investigue, cheque, verifique. Tá? Quanto a Shenrezig, a deidade, se existe ou não, muitas sadhanas, por exemplo, a gente faz a visualização da deidade e depois faz a invocação da deidade para que ela penetre na nossa visualização, se torne inseparável, para que a gente acredite que aquela deidade é solidamente presente, digamos assim. Mas isso, a fé, não é uma coisa que... Você pode ter todos os mecanismos na sadhana que te ajudam a aceitar uma coisa, mas a fé é uma coisa interna que tem que ser desenvolvida. Assim como uma relação, um convívio entre duas pessoas que acabaram de se conhecer, você tem que passar um certo tempo junto para saber como uma pensa, como outra pensa, se tem afinidade, se não tem afinidade.
E se não tem afinidade, é uma pessoa que eu gosto, né, de convívio por outras razões, você tem que conhecer e ver o que você aceita naquela pessoa e o que você não aceita naquela pessoa. Então, numa prática de deidade, você tem que dar o tempo para você se permitir conhecer a deidade. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito útil é você fazer uma prece para a deidade, pedindo uma bênção para determinada coisa. Aí aquela bênção vem. Você não vai acreditar? Talvez não na primeira vez, talvez não na segunda, mas depois de algumas vezes que você faz uma prece e você recebe um recado positivo de resposta, um recado negativo, mas você sentiu que aquela resposta foi uma resposta à sua prece, você acaba desenvolvendo essa fé. Entendeu? Mas não se cobre tanto. O importante é você ter fé no Dharma e deixar que as outras situações desenvolvam no seu ritmo, no seu tempo. Já tem muita coisa que a gente pode aproveitar até isso. Enquanto isso, vai fazendo a prática, porque mal não faz. Vai fazer reforçar a sua prática e na hora do mantra, faz seus pedidos. Na hora da dedicação, faz suas orações. E cheque, verifique. É verdadeiro ou não é? Kunsa, a Cris Franco está fazendo uma pergunta. Qual a forma correta de usar o mala para recitar os mantras? Você ouviu? Hein? Você ouviu? Ouvi. A forma correta de recitar o mala é... Dizem que é com a mão esquerda, sabe? Porque no Tibete antigo, a mão direita era usada para fazer as necessidades, limpar as necessidades, etc. e tal. Então, você não misturava com isso. Então, a mão esquerda era o correto para fazer. Mas eu já vi pessoas fazendo com a direita também. Não acho que tenha grande a diferença entre uma coisa e outra. Depois a Nando vai confirmar a opinião dela, tá? Mas, de qualquer forma, você vai recitando o mala. O mala, normalmente, depois de 7, tem uma marca, porque muitas práticas pedem para você recitar um determinado mantra 7 vezes, como, por exemplo, quando a gente faz a recitação do Sutra da Luz Dourada, a gente recita Om Dari Dari Bendari Sora 7 vezes. Então, aqui você não precisa pensar, chegou no fim, são 7. E a mesma coisa aqui para o 21. Muitas práticas, muitos compromissos, são 21 mantras de determinada deidade. Como, por exemplo, Lama Zopa fala, fazer 21 mantras de Vajrasattva por dia pelo resto da vida, por exemplo. E aqui você tem essa contagem. Tá? Tem alguns malas que tem uma contagem no meio, para você fazer só meio mala. Mas a maioria tem só essas 2 marcas. Tá? Então, você vai girando ele, cada conta conta um mala, tem 108, mas as 8 que tem a mais são ditas para compensar a sua falta de foco na recitação do mantra. Mas acho que a gente passa muito mais do que isso. E aí, quando você chega no fim, a gente nunca deve passar para cá, por cima, porque isso aqui representa o guru e o discípulo, a união da mente do guru e do discípulo, Guru Yoga. Então, a gente não deve passar por cima. Quando chega aqui, você deve virar o mala, tá? Chegou aqui, chega aqui, você vira o mala e volta do outro lado. Entendeu? Entendi, muito obrigada. Então, mas para você, tanto faz você usar tanto a esquerda quanto a direita, mas os tibetanos usavam a esquerda. É isso.
Eu, Tá. por exemplo, quando eu faço um retiro, principalmente agora que eu já estou mais de idade, já Ai, estou velha, linda! quando eu faço um retiro que eu tenho que fazer muitos mantras, Tá. eu começo a ter ler na mão. Eu Aí eu também. mudo para outra mão, Então tá bom. entendeu? Tá. Mas por causa da dor que eu sinto. Agora, a Nandro vai falar se essa interpretação minha, se ela concorda ou não. Por favor, Nandro. Obrigada, Eu também, venerável Kunsa. eu também não sei, não. Assim, eu vejo mais que é pela esquerda. Mas eu também ouvi dizer que, dependendo da deidade, você faz pela direita também. Às vezes tem umas, né, Da família, mas normalmente é pela esquerda, às vezes, por exemplo, uma coisa que é falado, mas eu também raramente eu faço, é estar com a mão no coração, né? na altura assim, recitar com a mão na altura do coração. eu em retiro, não, raramente, né? Porque é Se fica muito tempo, a mão acaba descendo e repousando no colo, né? Então, não tem essa rigidez, tá? Ótimo. O importante, para mim, é não passar por cima das contas do guru. Eu não sabia. Isso eu não sabia. Fiz muitas vezes, preciso purificar. Muito obrigada para vocês duas. Mais alguma coisa? Quando você disse fazer um retiro para trabalhar um sentimento, a raiva, os ciúmes, a inveja, como a gente prepara esse retiro? Existem muitos textos, eu tenho algum material que eu já falei sobre as emoções, então você tem que estudar muito a emoção. Como ela surge, como ela acontece, por que ela acontece, qual que é o veneno que provoca, veneno do dármico, né, dos 3 venenos que provoca aquela emoção, e depois você estudar quais são os antídotos para aquela emoção. O que apazigua aquele sentimento? O que faz com que você elimine ou amenize aquele sentimento? Porque a vacuidade elimina tudo, mas é muito difícil para a gente, né? Então, você pode, por exemplo, na raiva, o antídoto da raiva é a paciência. Então, você pode, no seu retiro, rever situações que te motivaram à raiva, tem todo um processo. Você rever um sentimento, uma situação que te motivou à raiva, e pensar para onde que foi aquela raiva? Que benefício que aquela raiva me trouxe? Eu tenho que apaziguar a minha raiva. Então, eu tenho que entender o que acontece comigo. Isso seria como se fosse uma conversa interna. Sim, durante a meditação. Que na meditação analítica, você faz a meditação chamata, aí você começa a analisar os tópicos. Você tem toda meditação do Lamrim tem uns tópicos para você pensar. Então, você passa, por exemplo, os benefícios de ter raiva. Aí você reflete sobre aquilo. Quando você chega num ponto que fala, entendi. Repousa a mente, deixa a mente absorver aquele insight. Aí você continua a meditação. Aí você vê que o resultado é paciência. Aí você analisa o que faz com que você pratique a paciência, o que te ajuda a praticar a paciência, o que não ajuda a praticar a paciência, o que no seu processo, eu falei até no começo, eu percebi que a raiva começa com desconforto, alguma coisa não está me agradando. E aquele desconforto passa para uma irritabilidade. Aquela irritabilidade vai crescendo, até um ponto que eu não domino mais e ela explode. Então, você começa a trabalhar de forma que apazigua, antecipa a visão desse momento, que no começo você está numa situação, você fala, não estou com vontade de dar um tapa na cara daquela pessoa. Você não vai lá dar um tapa, né? Mas se essa raiva
crescer, 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 você pode chegar e bater na pessoa, né? Uhum. Então, nesse momento que você fala, eu estou com vontade de dar um tapa naquela pessoa, você ainda tem controle. Você fala, não, isso não vai me fazer bem, nem a mim, nem a pessoa. E você revê os benefícios de não ter raiva e os malefícios, as desvantagens de ter raiva. O mesmo que qualquer outra emoção. Tá? Fora de queimar um monte de mérito, né? Você tendo mérito fica mais fácil. Eu trabalhei muito a raiva, não a raiva, mas foi a raiva que acabou pacificando. Com minha mãe, quando ela teve o AVC, que eu tinha que andar devagarzinho, porque ela não dava conta de andar rápido. No começo, aquilo me deixava impaciente, que eu queria, sabe? Ir no meu ritmo. Mas tadinha, ela lá toda dodói. E aí eu falei, não, eu vou tratar minha mãe como se ela fosse Lama-Zopa. Vou ter a paciência que eu teria se fosse ele. Então, eu comecei a andar devagar, porque ela... Nossa, a situação dela era muito difícil. E eu aqui, toda saudável, reclamando de quê? Então, eu comecei a segurar a minha impaciência e andar com ela devagar. No final, eu estava adorando. E eu percebi que a minha raiva diminuiu bastante. Não é que eu não tenha mais raiva, mas eu percebi que depois de uns 2 anos cuidando da minha mãe doente assim, a minha raiva diminuiu, mas assim, impressionantemente. Coisas que me tiravam do sério assim, hoje em dia eu vejo uma situação que eu só observava e não... Então, não é que eu esteja isenta, mas eu trabalhei a minha raiva trabalhando a paciência. Por isso que é importante saber os antídotos. Mas eu acho que a gente está entrando aqui em tema para outro dia. Falar sobre as emoções, né? É uma boa. O Silvério quer falar, quer perguntar. Vai lá, Silvério. Então, venerável Kunzen, obrigado pelas sábias palavras aí, as explicações vivenciadas, né, de muito tempo que nos vão auxiliar, né? E pelo que tudo que foi falado, pelo que eu entendi, o retiro é uma experiência transformadora da mente. Mas como a nossa mente ela é lenta, né, nessas mudanças, haverá uma necessidade, então, da gente fazer muitos retiros, né? À medida haverá uma necessidade de repetir retiros, fazer retiros com frequência. Sim. Às vezes, para poder sedimentar mais, né, essa experiência. Né? Por exemplo, quando eu falei do retiro que eu fiz, meditação, que o Lama Zopa falou, medite 1 mês sobre esse tema, medite 1 mês sobre aquele outro tema. Eu, todo dia de manhã, eu meditava sobre aquele tema. E eu procurava elaborar da mesma forma que eu comentei aqui sobre a raiva, só que quando a gente começa, a gente não tem essa clareza ainda, sabe? Por exemplo, quais são as desvantagens de não reconhecer o perfeito renascimento humano? Você tem que estudar para entender, para poder refletir, né? Então, no começo, a gente não tinha isso tudo na cabeça. Que é como o Lama Zopa diz, quando você tem o Dharma na sua mente, qualquer situação na vida que você enfrente, você sabe o que você deve aplicar. Para isso, para ter o Dharma na mente, e lembrando aí do Fábio, que primeiro ele intelectualiza, depois desce para o coração, a sede da mente é no coração. Então, o raciocínio, a lógica, é para te ajudar a te convencer. E quando você convence que você relaxa a mente, aquele insight desce para a sede da mente e se integra à sua mente. Por isso,
é importante, se não der para fazer retiro, fazer essas meditações diariamente. Refletir, procurar ver os tópicos a passar na sua meditação, porque não é de um dia para o outro. O medalhista olímpico não vai ganhar medalha nadando de 15 em 15 dias numa piscina. Sim. É um trabalho árduo de horas e horas por dia, né? E a gente deve aplicar o nosso esforço dentro das nossas possibilidades o máximo possível. Está certíssimo. Ok. Alguém mais? Então, acho que podemos dedicar? Deixa eu só gostaria de falar uma coisinha em relação à pergunta da Raíza, que, né, mas como eu falei outro dia lá, eu tive... Aí, é que eu tive muitas escolhas, eu tive que fazer escolhas, né, de fazer retiros em lugares distantes, e que eu não falava com meus pais por 3 meses, eu não falava por 1 mês. Teve uma situação que meu pai me ligou chorando, dizendo que porque ele não sabia nem o que poderia acontecer, ele não tinha a menor ideia de onde ele estava. E a força que me fazia para eu manter nesses lugares, eu não estava fazendo retiro só para mim. Eu não estava lá para relaxar minha mente, eu estava fazendo, eu sabia o quanto eu estava fazendo por eles. Sabe? O quanto a gente desenvolver a compaixão, o quanto a gente se familiarizar com o bodhicitta, assim, sabe? Quando você está fazendo por eles. Você está indo para fugir, porque eu quero um tempo, porque eu quero relaxar, porque eu quero ficar calminho, né? Talvez a motivação não seja melhor. Mas no momento que você está trazendo, sabe? Acho que é uma forma, isso dá muita força e acreditar que isso faz, né? Assim, que tem esse efeito. Então, por isso que os yogis aí, yoginis, estão nas montanhas sozinhos, eles não estão lá por isso. Eles estão para ter realizações, para alcançar a iluminação, para o nosso benefício. Então, isso às vezes dá coragem, mas com certeza, como a Consa comentou, a gente tem muito cuidado, né? Assim, isso não é para criar nenhum choque com a família, mas tem muito forte a motivação para quem a gente está fazendo e porque tem muita força. Assim. E tem inclusive uma amiga nossa, Mida Nandro, que ela é monja há quase 30 anos e a família não sabe que ela é. A família... Você sabe quem é, Nando? Begônia, da Espanha. Ela é monja há 26 anos e a família não sabe. Ela fala que a família chega para ela e fala: deixa o seu cabelo, que ela usa o cabelo bem curtinho, tá? Deixa o seu cabelo crescer, ele é tão bonito. Não, mas eu gosto assim. A família não aceita, ela não quer brigar com a família, não conseguiu ter o que eu e Nandro conseguimos ter, que é a aprovação da família depois de determinado ponto. Então, ela vive uma vida dupla. É triste? Mas ela está fazendo o que ela quer. Ela é monja budista. Vai visitar a família, tem que botar roupas leigas. E ela conversou com o lama dela sobre isso, e ele entendeu e falou, tudo bem. Então, a gente sempre deve manter esse respeito pela família e pela nossa religião de origem, se você efetivamente se tornou um budista praticante, né? Porque se você assiste os ensinamentos por afinidade e tudo mais, você não tem que renunciar à sua religião. Mas aqueles que decidiram mudar de religião têm que reconhecer, praticar bem, mas jamais deixar de reconhecer os benefícios da outra religião. Vamos dedicar, então?
Vamos fazer bem curto, que já está tarde, né? Vamos dedicar para que a energia que nós geramos aqui hoje, com a prática de avaliar um retiro, quais são os benefícios e como organizar um retiro, frutifique em nossa mente, que desabroche de botão em uma rosa e que possamos, cada um de nós, fazer o retiro da forma mais possível dentro da vida de cada um de nós e dar continuidade à nossa prática. Porque o importante é não abandonar a prática, não deixar de transformar a sua mente, as qualidades da sua mente, desenvolver a mente. Então, que pela energia positiva criada aqui, que todos aqueles que desejem fazer um retiro consigam todas as causas e condições para que isso aconteça. E que a preciosa Bodhicitta, que ainda não surgiu, surge e cresça. E que aquela que já surgiu não diminua, mas sim aumente cada vez mais e mais. Tutsu Chanjin Jangong Gelwei Tenzin Kyopelwei Kundozo Pose Chosun Kunwei Lemon Tudru Padak Sandu Jegongu Patenshu. Obrigada a todos. Gostaria de agradecer a todos, agradecer... E só para lembrar disso, que a terça-feira que vem, o Grava Kumsan vai estar conduzindo esse curso Aprendendo a Meditar, que alguns ou a maioria de vocês fizeram, mas a gente sempre diz que é sempre diferente. A Grava Kumsan acabou de falar também que vai fazer de uma forma diferente. E acho que tem duas coisas. Uma é uma forma da gente criar uma disciplina, né, com o fato da gente se encontrar toda terça-feira, é uma forma de... E uma forma da gente praticar para o mundo aí. O fato da gente ter um grupo, o fato da gente se reunir, meditar juntos, contemplar a nossa mente, é uma forma da gente se manifestar, né? É a forma de manifestar, é a forma da gente fazer esse mundo melhor. Só o fato da gente se encontrar, mesmo que a gente já tenha uma experiência com a meditação, então, só o fato da gente estar junto e sempre estar ouvindo a Grava Kumsan com seu conhecimento, e vai ter perguntas e respostas, e prática também. Então, as inscrições já estão abertas, já está no site. A gente pede uma contribuição de R$80 para o curso todo, mas isso é sempre contribuição espontânea, para que a gente possa continuar proporcionando essas práticas para vocês. Muito obrigada a todos e a gente se vê. Obrigada, Venerável Kumsan. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, Obrigada, muita gratidão, boa noite. Precioso,